Boa noite a todos os profissionais da educação infantil de nossa querida rede municipal de Varginha. É com alegria e responsabilidade que iniciamos esse encontro, dedicado a um tema de extrema importância para todos nós, a saúde mental e o autocuidado. Sabemos que vocês que dedicam suas vidas ao desenvolvimento e bem-estar das nossas crianças enfrentam diariamente desafios múltiplos e demandam de uma energia e de um cuidado constante. O amor e a dedicação que vocês demonstram são admiráveis e fundamentais para o nosso futuro das crianças. No entanto, para que possamos continuar oferecendo o nosso melhor, é essencial que olhemos para dentro, que cuidemos de nossa saúde mental e que priorizemos o autocuidado em nossas rotinas. Assim como cuidamos de nossas crianças, precisamos cuidar de nós mesmos. Esse projeto ele foi pensado com muito carinho para ser um espaço de reflexão, de aprendizado e troca de experiências sobre como podemos fortalecer o nosso estado emocional e encontrarmos as ferramentas práticas para o nosso dia a dia. Cada profissional, da educação de Varginha que está presente hoje faz a diferença. E unindo nossos esforços e compartilhando nossas experiências, nos fortaleceremos para que possamos ter força nessa união e construirmos uma rede de amparo e nos fortalecermos em todos os aspectos, tanto nos nossos fazeres profissionais, como também no nosso fazer pessoal. Conto com a participação de todos vocês, com o coração aberto, para que possamos ter realmente um momento de muita reflexão e cuidado, porque nós temos que pensar naquele que cuida, né? Quem cuida do cuidador. Então, nós estamos aqui, com muita alegria e com muita certeza de que teremos aí momentos especiais com as nossas psicólogas. Sejam bem-vindos e uma boa formação para todos. Um abraço. Prezados profissionais da educação infantil, boa noite. É com grande satisfação que estamos aqui, juntamente com as psicólogas que atuam na nossa rede, realizando esta ação em prol da saúde mental em nossas instituições. Reconhecendo a importância profunda que a saúde mental tem no desenvolvimento integral dos estudantes, no ambiente escolar, estamos muito felizes em compartilhar com vocês esta conversa sobre saúde mental. Tendo em vista que nós iniciamos o ano aqui na nossa rede, com a palestra com o professor Dr. Anderson Rosa, que nos trouxe uma valiosa reflexão voltada à saúde mental e ao bem-estar em nossas escolas. Nós sabemos do compromisso e dedicação de todos vocês para criar um ambiente seguro, inclusivo e enriquecedor para acolher nossos estudantes e a nossa comunidade. Este encontro ele foi cuidadosamente preparado e ele é o resultado da colaboração entre as especialistas em saúde mental, que são as psicólogas educacionais e escolares que atuam na nossa rede municipal, e a coordenação da SEDUC. Esse encontro também ele foi pensado para poder proporcionar o bem-estar aos profissionais da rede, aos estudantes, enfim, a toda a comunidade escolar. Eu estou muito feliz e gostaria de agradecer a nossa secretária, Juliana. Agradeço as coordenadoras da educação infantil, a Érica, a Oneida, as psicólogas, a Ana Flávia, Fernanda e a Luísa, que com muita dedicação prepararam esse momento. E agradeço a vocês, profissionais, que estão participando deste momento, porque nós sabemos que juntos nós podemos contribuir com a promoção de um ambiente escolar saudável. Uma boa noite e que todos sejam muito bem-vindos. Um abraço. Boa noite, equipe de educação infantil. É com grande carinho que nos reunimos para o nosso segundo encontro deste bimestre. Hoje, o tema que nos convida à reflexão é de profunda importância e ressonância em nosso cotidiano. É a saúde mental e emocional dos profissionais da educação infantil.
Já sabemos que a primeira infância é um jardim delicado e vocês, profissionais de educação infantil, são os jardineiros que cultivam as primeiras sementes do desenvolvimento emocional e social de nossas crianças. A dedicação e o amor que vocês investem neste trabalho são inestimáveis. Acreditamos que o bem-estar de quem cuida é a base para um cuidado de qualidade. Os estudos nos lembram que a saúde mental dos educadores ecoa diretamente na experiência de aprendizado e no florescimento das nossas crianças. Por isso, olhar para dentro, acolher as nossas próprias necessidades é um ato de cuidado, não apenas conosco, mas também com os nossos pequenos que nos confiam os seus primeiros passos no mundo. Nessa jornada de aprendizado e autocuidado, temos a alegria de receber 3 psicólogas da nossa rede que, com a sua expertise e sensibilidade, nos guiarão na compreensão deste tema tão vital e nos oferecerão as ferramentas práticas para o nosso bem-estar. Que este seja um espaço de acolhimento, de troca e fortalecimento para todos nós. Sintam-se abraçados. E para começar a nossa noite, convido a psicóloga Fernanda Reis, que fará a abertura da nossa live. Fernanda, seja muito bem-vinda ao projeto Sintonia. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda, sou psicóloga escolar da Rede Municipal de Educação de Varginha. É com grande satisfação que estou aqui hoje para falarmos de um tema tão relevante para todos nós, que é a saúde mental. E principalmente sobre a saúde mental dos professores, que estão aí na linha de frente, trabalhando e semeando grandes sementes que vão estar aí na sociedade do futuro. E eu trouxe hoje para a gente refletir um pouco uma crônica do livro Alice no País das Maravilhas sobre amor próprio, que a gente tem que olhar para o outro, mas ao mesmo tempo é importante um olhar profundo e com grande carinho para nós mesmos, porque é preciso cuidar de quem cuida. E isso quem pode fazer, na maioria das vezes, somos nós. Nós somos responsáveis ali para estar cuidando e percebendo alguns sinais de que algo não está bem e ir trabalhando isso para que a gente possa estar melhor, porque o olhar tem que ser de todos, mas é importante principalmente um olhar para si. E então vou começar. Ama-me? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu Coelho Branco. Alice franziu a testa e juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida. Vês, retorquiu o Coelho Branco, agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes, é por esta razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmo. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros tornarão-se letais e te destruirão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesma. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Eu acho essa crônica muito interessante. Acredito que é importante essa questão do amor próprio, do autocuidado, para que
possamos olhar com caridade, às vezes, para nós mesmos, com mais carinho no dia a dia, para que a gente possa cuidar das nossas angústias, porque a vida por si só já não é fácil. E acredito que esse olhar de compaixão conosco traz uma sensação de melhora no bem-estar geral. E a autoestima ela é muito relacionada a questões mesmo, tanto do nosso sistema de imunidade e questão da nossa saúde geral. E por isso que é tão importante esse autocuidado, essa perseverança aí, a positividade no nosso dia a dia, porque no dia a dia vão haver várias situações, assim como houve nessa crônica que eles falaram sobre os dissabores da vida, a gente vive isso nos nossos dias. E a forma como lidamos com isso que vai trazer para nós esse reconforto. Um dia, uma professora até de educação infantil, ela deve estar aí nos ouvindo agora, a gente estava falando sobre a questão da avaliação, que tem muita avaliação, que às vezes a turma não vai tão bem ali, porque tem cada ser humano ali, ele é único e ele tem características próprias. Então, querer que todo mundo bata ali um score, né, parâmetro, usar os mesmos parâmetros mesmo de medida, por mais que a gente sabe que o sistema às vezes traz isso para nós, isso não é tudo. E ela veio com carinho mostrar os cadernos da turma dela. E ela disse assim, como não avaliar essa evolução? E eu achei aquilo de extrema importância, porque é um bem-estar dela ali com o trabalho que ela está fazendo. Porque olha a segurança, eu estive na sala dela, acompanhei a turma dela e ela veio com carinho me mostrar o trabalho dela. Então olha que autoestima bacana para a gente levar para o nosso dia a dia. Que quando a gente está bem com o que a gente está fazendo, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, isso reflete nos mais variados setores, inclusive na nossa saúde. Então, se faz importante em todo o tempo, sempre foi muito importante a questão da saúde mental, mas acredito que hoje em dia o olhar para isso está mais atento, vamos dizer assim. E isso é de grande valia, ainda mais para nós que somos profissionais da saúde mental, porque por mais que nós somos profissionais da educação, nós não deixamos de ser da saúde, não deixamos de ter esse olhar, essa escuta atenta, esse carinho com todos que estão ali, pelo cuidar. E nós também nos cuidamos, nós estamos ali no dia a dia com nossos cuidados, com a nossa antena ligada sobre os sinais que podem estar ali interferindo no nosso dia a dia. Então, todos nós temos que parar e pensar, e às vezes colocar uma coisa que gosta no dia a dia, uma roupa, seja fazer algo que traga ali prazer, que as meninas depois vão falar, cuidar dessa autoestima para que o mundo, quando vier com os seus dissabores, ele não encontre ali fragilidade ao ponto de nos deixar ali magoados, tristes com as mais variadas situações adversas do nosso dia a dia. Ainda sobre a questão da autoestima e do amor próprio, algumas dicas aí falando sobre a questão do que é autoestima. Autoestima é quando você se gosta, é o valor que você se dá, é o quanto você se ama. A autoestima influencia em todas as áreas da sua vida. O sinônimo de estima é querer bem, é afeto, ternura, carinho, amor, respeito, admiração, apreciação, e isso é extremamente pessoal. Não adianta, eu posso te fazer os mais variados tipos de elogio, que se você não estiver bem com você mesma, aquilo não vai te ajudar. Talvez até ajude por um tempo, por aquele momento, mas não vai valer para a sua vida e para o seu dia a dia. O estimado por mim pode não ser pelo outro, né? E eu até carregava perto de mim um termo de um autor que
que falava assim: o outro não existe para te agradar. E não existe mesmo. São dissabores o tempo todo, porque igual ali que a gente viu, no nosso dia a dia, vai ter gente que às vezes não está ali, às vezes não dormiu bem, às vezes está com algum problema, e acaba isso interferindo na convivência diária. Mas por isso que é tão importante o estar bem consigo, para que aquilo não interfira tanto no nosso dia a dia. E é extremamente fundamental que vocês se cuidem, né? O cuidado, ele começa pela gente, começa pelo carinho, por fazer alguma coisa que a gente gosta num dia, às vezes porque cansativo é o dia a dia. A gente às vezes estava até conversando com isso, mas sobre isso esses dias. Cuidar da saúde, fazer uma atividade física, que as meninas depois vão falar também. Então, ter um zelo ali mesmo pela sua saúde geral. Então, a autoestima é também estar ali conseguindo lidar com o dia a dia, com os dissabores da nossa vida. E era isso que eu queria passar para vocês, e as meninas vão continuar aqui a partir de agora. Muito obrigada. Fernanda, muito obrigada pela sua contribuição. E para dar aí seguimento ao nosso vídeo, convido a psicóloga Ana Flávia. Sim, Ana Flávia, que vai conversar conosco também sobre esse autocuidado, sobre a saúde mental. Saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental e social, que não é apenas a ausência de transtornos mentais, mas sim ter um equilíbrio, vive de forma saudável, com qualidade de vida, com autonomia e também com relacionamentos positivos. As características da saúde mental, de acordo com o OMS, é a capacidade de usar as próprias habilidades. Você faz bem, que você faz de melhor, e usar essas habilidades para lidar com as situações do dia a dia. Por exemplo, quando uma pessoa é boa em ouvir os outros, ela pode estar usando essa habilidade para ajudar os amigos, para estar lidando, para estar resolvendo os conflitos e também trabalhar em equipe. É como se você tivesse uma caixinha de ferramentas e cada ferramenta fosse uma habilidade sua, como a criatividade, a paciência, saber ouvir, ter coragem, e você vai estar utilizando essas ferramentas, essas habilidades, para lidar com as situações do dia a dia, ao bem-estar físico, mental e social, que não é apenas a ausência de transtornos mentais, mas sim ter um equilíbrio, permitir com que a pessoa viva de forma saudável, com qualidade de vida, autonomia e relacionamentos positivos. Pode passar. As características da saúde mental, de acordo com o OMS, é a capacidade de usar as próprias habilidades, que é reconhecer aquilo que você faz bem para lidar com as situações do dia a dia. Por exemplo, se você é boa em ouvir os outros, você pode estar usando essa habilidade para ajudar um amigo, para trabalhar em equipe e também resolver os conflitos. É como se você tivesse uma caixinha de ferramentas e cada ferramenta fosse uma habilidade sua, como a criatividade, a paciência, saber ouvir, ter coragem, e você vai estar utilizando essas ferramentas, essas habilidades, para estar lidando com as situações do dia a dia e construir a sua própria vida de uma forma melhor. A recuperação do estresse rotineiro é quando a pessoa ela consegue reconhecer os sinais de estresse e consegue lidar melhor com ele de maneira saudável. Consegue se recuperar emocionalmente dos momentos que são difíceis para ela. A produtividade não significa que você vai ter que trabalhar, ficar o tempo todo ocupado, trabalhar sem parar. Mas sim, você vai conseguir realizar as atividades como o trabalho, o estudo, os afazeres de casa, de forma equilibrada, sem ficar se esgotando.
A contribuição para a comunidade é quando você participa, colabora e faz a diferença. Mesmo que seja através de pequenos gestos, como ajudar, né, na comunidade, ajudar um vizinho, ouvir um amigo, participar de projeto, né, nos bairros. Quando uma pessoa ela tem uma boa saúde mental, ela consegue se envolver em atividades de forma coletiva. E ela consegue estabelecer relações positivas com as outras pessoas também. O desenvolvimento pessoal é um processo de autoconhecimento, aprendizagem e crescimento que visa melhorar a qualidade de vida. É um investimento na própria pessoa. Já respostas aos desafios da vida é quando você tem a capacidade de se recuperar, aprender e crescer diante das dificuldades. Pode passar. Os fatores que impactam a saúde mental, de acordo com o OMS, é a realidade social, a falta de apoio, a desigualdade, a exclusão, a realidade econômica, que é o desemprego, salários baixos, dificuldade de acesso à moradia, à saúde, à educação, a realidade política também, que são os cortes de serviços que são essenciais, e a falta de políticas públicas de cuidado com a saúde mental. A realidade também cultural, que são as diferenças de valores, as diferenças de idade. A realidade ambiental, que é morar em locais que são de risco ambiental, como locais que causam poluição, entre outros. E situações também de crise também são um dos fatores que impactam a saúde mental, que são o estresse, a ansiedade, a pressão social. Outro fator também que impacta a saúde mental é o estigma e o preconceito, que é quando a sociedade ela julga quem sofre, quando ela exclui, quando ela rejeita e discrimina. O uso também nocivo de substâncias também é um fator que impacta a saúde mental, porque às vezes muitas pessoas fazem o uso de substâncias para tentar aliviar a dor emocional, mas isso só piora o sofrimento ao longo do tempo. A violência também é um fator que impacta muito a saúde mental, pois pode causar traumas psicológicos, medo, insegurança, a pessoa acaba se sentindo culpada. Então, é um grande fator que impacta a saúde mental. Pode passar. De acordo com o NR1, os fatores de riscos psicossociais são aqueles que podem afetar a saúde mental e emocional do trabalhador nas empresas. Um dos fatores é o assédio moral e sexual. O assédio moral e sexual é toda a conduta abusiva que humilha, constrange e desestabiliza emocionalmente o trabalhador, que são exemplos como gritar, humilhar o funcionário perto dos colegas, isolar o funcionário do grupo, atribuir tarefas que são impossíveis ou sem sentido, espalhar boatos, fazer intrigas entre os colegas. Um outro fator que também prejudica muito, que é um grande fator de risco, é o crime organizacional quando é tóxico e também quando é um clima negativo, pois ele pode acabar causando desmotivação, aumento do absenteísmo, alta rotatividade e pode causar vários conflitos frequentes. O excesso também de trabalho e a sobrecarga também é um grande fator de risco entre os riscos psicossociais entre os trabalhadores. Pode passar. Os sinais que a saúde mental pode estar em risco, para a gente estar observando. É a alteração de humor,
que é quando causa irritabilidade, tristeza e apatia constante. A fadiga, que é aquele cansaço excessivo, sem motivo, aquela sensação de ter um corpo pesado, aquele desânimo. Um outro sinal é o isolamento. A pessoa ela acaba evitando conversas, acaba evitando o convívio com os outros colegas, ela demonstra desinteresse em as atividades que são de grupo. Mudanças também no sono, que é a dificuldade para dormir ou manter o sono. Tem aquela vontade de dormir o tempo todo, mesmo depois de várias horas de sono. Ela acorda sempre cansada, mesmo dormindo o suficiente. E tem pesadelos ou tem um sono também que é agitado. Mudanças também no apetite, que é pouca vontade de comer, perda de peso, ou às vezes também a pessoa acaba comendo de forma excessiva, acaba pulando refeições e comendo também em horários que são irregulares. Dificuldades também de memória, de atenção, que é quando aquela pessoa ela começa a ter esquecimento, né, de compromissos, de tarefas simples, de dificuldade em se concentrar em uma atividade que precisa de muito tempo. Ela necessita de várias releituras constantes de textos para estar observando aquela informação. Então, esses são alguns sinais que podem prejudicar a saúde mental das pessoas. E é importante a gente estar observando, estar reconhecendo esses sinais, e quando você perceber que realmente tem esses sinais, procure ajuda, procure um profissional. Entender que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de cuidado, né, de bem-estar com você mesmo. Agradecemos a explanação da psicóloga Ana Flávia e corroboramos com a sua fala da importância desse autocuidado, desse sono reparador e de todas as etapas para que tenhamos uma saúde mental saudável. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho com você sobre a saúde mental, continuando o assunto da Fernanda e a Ana Flávia. Então, vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida, como é um alicerce primordial para a gente conseguir o sucesso pessoal e profissional. Então, olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a qualidade, essa percepção que o indivíduo tem, da sua inserção na vida, no contexto da sua cultura, os seus sistemas de valores, onde ele vive, os objetivos, as expectativas, esses padrões, né, que a sociedade vive, as preocupações. Então, envolve um bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional. E, além desses, tem também, né, os relacionamentos que a gente tem, os relacionamentos sociais, e como a família, os amigos, e a saúde, a educação, a habitação, saneamento básico, todos esses direitos básicos que o ser humano tem. Então, todas essas questões compõem aí a qualidade de vida da gente. E o que é, então, a questão do bem-estar? Quando a gente fala o que é bem-estar? Esse estado geral de saúde física, mental e emocional positiva, e envolve a gente se sentir equilibrado, né, satisfeito com a vida, capaz de lidar com os desafios que aparecem durante o nosso trajeto, aí, a nossa trajetória, a nossa caminhada, e a gente lidar com esses desafios de uma forma mais adequada possível, né? Porque assim, a gente fala bem-estar geral, a gente não está bem o tempo inteiro, né? A gente não é essa máquina de sai de casa, desliga, vem, e a gente está aí de forma positiva todos os dias. Tem altos e baixos, mas a gente precisa lidar com esses desafios de uma forma mais adequada. Então, como que a gente precisa e o que a gente precisa fazer para a gente ter um pouquinho de equilíbrio, né? Primeiro, a gente precisa pensar que buscar
um equilíbrio e esse bem-estar é um esforço contínuo. Ele não é uma coisinha fácil, né, de se buscar. Ele vai exigir também muita dedicação em tudo que a gente faz. E essa busca do equilíbrio não é diferente. A gente precisa ter essa dedicação todos os dias, a gente precisa seguir algumas rotinas para a gente conseguir lidar e para a gente conseguir que esse bem-estar seja um estado assim, um pouquinho mais frequente para a gente. E esse bem-estar, ele envolve também a manter uma alimentação equilibrada. A gente comer e a gente saber que a gente precisa seguir uma alimentação, seja uma alimentação que a gente faça ali no dia a dia, porque às vezes trabalha um determinado horário, mas o dia todo, mas a gente precisa tentar manter essa alimentação o mais equilibrada possível. O líquido, a gente precisa lembrar que a gente precisa tomar água, então assim, a gente precisa alimentar esse corpo de forma adequada. Essa alimentação saudável, ela vai impactar diretamente no sistema emocional, nessa disposição que a gente tem no dia a dia. Então, determinada alimentação que a gente faz, muito pesada, né, às vezes a gente não consegue trabalhar bem o dia todo, a gente fica mais indisposto para trabalhar. Então, a gente precisa cuidar dessa alimentação, que é extremamente importante. Consumir alguns alimentos que a gente sabe que são alimentos saudáveis, mesmo que a gente não goste, né? Mas às vezes a gente precisa consumir porque a gente precisa dessa energia, a gente precisa dessa disposição para a gente trabalhar o dia todo. E para a gente não só trabalhar, para a gente também se divertir, a gente precisa. O nosso corpo, o alimento, ele gera uma energia positiva dependendo dessa alimentação que a gente ingere. E uma coisa que, às vezes, a gente esquece, da questão dos relacionamentos, os relacionamentos saudáveis. Então, a gente deve procurar cultivar esses relacionamentos. Eles vão impactar diretamente, de forma positiva, no bem-estar emocional, mental e social. Ele vai proporcionar um apoio social, reduz o estresse, a ansiedade, promove um sentimento de pertencimento e aceitação. A gente sabe que quando a gente tem esses relacionamentos, que às vezes a gente convida um amigo para tomar um café, fazer fazer uma social, né? Então a gente tem que cultivar esses relacionamentos. Esses relacionamentos que eu digo, relacionamentos saudáveis. Aquele que contribui para a gente um bem-estar, para a gente ficar bem, não são qualquer relacionamento, que às vezes a gente cultiva alguns relacionamentos que não impactam de forma positiva para a gente. Então, a gente precisa selecionar mesmo e saber, só que o relacionamento, nós somos seres que precisamos nos relacionar, a gente precisa se conectar sempre com o outro, né? E vem também o sentir valorizado. E ter essa conexão. Essa conexão, ela melhora a qualidade de vida, o funcionamento cognitivo. A Ana Flávia já falou dessa questão da produtividade, da satisfação. Então, ela vem também com esse sentimento de valorização, mas não esperar que só o outro nos valorize. A gente precisa se valorizar também, porque muitas vezes a gente não faz isso, a gente não se valoriza. E aí a gente tem dificuldade de se conectar com as pessoas em volta, com as pessoas que trabalham com a gente, até mesmo ali na família. Então, a gente precisa se valorizar. A Fernanda falou da autoestima, né? E é uma forma de valorização. A gente precisa se valorizar para a gente se sentir conectado com as pessoas, com o mundo e com a gente mesmo. A gente se conecta com a gente mesmo. E uma forma também é a gente aprender a relaxar, né? Encontrar algumas técnicas que funcionam para cada um. A meditação funciona para uma pessoa, mas não funciona para outra. O yoga funciona para um, mas não funciona para outro. Então, a leitura, música tranquila,
ou qualquer essa atividade que vai ajudar a gente se acalmar, que vai ajudar a gente se autorregular. A gente passa por uma situação estressante e, às vezes, até a gente, no dia a dia, a gente fala assim, mas como que eu vou relaxar? Até no dia a dia, a gente dá uma paradinha, faz uma respiração profunda, diafragmática, que é essa que relaxa, que é relaxante, e reequilibra o organismo. A gente faz umas 3 respirações e a gente vai para a atividade da gente. A gente tem que procurar fazer essa meditação, ou o que você procurar aí que consiga te conectar com você e fazer você relaxar. Isso a gente tem essa necessidade, o corpo precisa e o psiquismo também. Gente, uma coisa também que a gente às vezes pensa que a resiliência, a gente já nasce resiliente, a gente já nasce com essa capacidade de enfrentamento. E primeiro que o ser humano, ele é o mais dependente, né, de toda a face da Terra. Nós somos que nascemos extremamente dependentes. E a gente, então, vai desenvolver algumas habilidades para lidar com o estresse e esses desafios, praticando mesmo, né? Praticando a resiliência através desses pensamentos positivos, desses desenvolvimentos de estratégia de enfrentamento saudáveis. E a gente escuta muitas pessoas falando, né, que não é só pensar positivo. Eu penso positivo, eu penso que eu vou fazer uma atividade amanhã. E amanhã mas eu não faço. Então, eu fico só na intenção. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades dia a dia. Eu coloquei essa imagem que eu acho muito bacana, que elas chamam as árvores que desconhecem o significado da palavra impossível. Então, é possível a gente buscar a resiliência, sim, é possível a gente praticar para que a gente consiga ter esse enfrentamento do dia a dia. Então, essas árvores aí, elas falam por si, né, sobre essa questão da resiliência. Ela não tem absolutamente terreno fértil nenhum para ela brotar, para ela se desenvolver, e elas estão aí floridas, né? E a gente consegue também no dia a dia, nessa prática, nessa insistência, nesse praticar do dia a dia. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que é assim, extremamente importante, é a prática da gratidão. A gente esquece de agradecer, a gente esquece, não simplesmente agradecer. Agradecer, nós agradecemos todas as vezes que alguém faz algo por nós, ou que nós fazemos algo por nós mesmos, a gente se agradece, né? A gente se abraça e a gente sente grato com a gente, diz para a gente muito obrigado, mas para além disso, é muito mais do que dizer um obrigado. É concentrar mesmo naquelas pequenas alegrias, nas coisas positivas da vida. E a gratidão, ela já existe, a ciência já prova isso, a neurociência fala, né, que ela melhora a perspectiva e aumenta, sim, o bem-estar. Então, comece, né, se você ainda não começou, vamos praticar a gratidão para a gente conseguir aí melhorar o bem-estar, né, esse bem-estar, quando a gente diz aí, geral. E eu pergunto aqui, lanço um desafio para você. Quanto tempo durante a semana você tem dedicado exclusivamente para cuidar de você? A gente já falou aqui que você precisa se cuidar. A gente falou aqui que você tem estratégias, você tem sinais de que precisa se cuidar. E você está fazendo esse autocuidado? Quanto tempo? 4 horas? Tem gente que acha muito. 2 horas? 1 hora? Cerca de 30 minutos? Não tenho tempo definido. Não tenho conseguido nenhum tempo. Será que a gente não tem nenhum tempo? Ainda estou pensando a esse respeito. Aí está complicado, difícil, né? Está ainda pensando.
Então, pensar não é agir. Isso é meta para esse semestre, para o novo, porque esse já está terminando. Então, a gente deveria estar aí já tirando esse tempinho aí, pelo menos o mínimo que for, para a gente conseguir aí se autorregular, né, e ficar bem. Aqui eu vou passar uma mensagem, vou deixar uma mensagem com vocês. E, antes disso, eu vou falar da questão lá da atividade física também, que eu acho que eu passei ali e não falei. Extremamente importante a atividade física, ainda caminhada, musculação, o que você gostar, mas é preciso exercitar esse corpício aí. Vamos mexer um pouquinho, vamos junto, às vezes, a gente pega uma pessoa ali e faz uma caminhadinha, né? Vamos lá, vamos mexer o corpinho aí, porque isso também modifica a química cerebral e a gente melhora o nosso bem-estar. Eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, para a gente refletir para além desse tempo aqui que a gente se dedica. Então, vamos dar uma mensagem, vamos colocar uma mensagenzinha aí para vocês refletirem. Posso te pedir uma coisa? Prometo que não vai ser nada exagerado ou inalcançável. Eu quero te pedir para cuidar mais de si, por inteiro. Até mesmo com os seus medos, erros, marcas e toda a bagunça que você é. Cuide mais disso, de tudo que te compõe. Cuide de você mesmo quando as suas tentativas falharem, mesmo quando o teu amor não for suficiente para que alguém fique, mesmo quando você precisar ir sozinho, sem saber qual caminho seguir. Cuide de você para que você compreenda que uma hora você vai chegar em algum lugar. Faz o seguinte, respira, 1, 2, quantas vezes forem necessárias até as coisas se acalmarem dentro de você. Comece aceitando que não é obrigação do outro cuidar daquilo que é seu. Você é intransferível e por isso é em você que passará a maior parte do seu tempo. Tome um banho quente, sinta o seu corpo. Tente fazer uma comida que nunca fez antes. Assista a um filme e tudo bem dormir durante o filme. Desative as notificações por um tempo. Ouça uma música, faça um chá. Tente fazer qualquer coisa que te traga para mais perto de si. Só você e você. Sentir que algo ainda dói é normal, porque isso prova que você está vivo e você precisa continuar. Tire um tempo para cuidar da pele, para lavar o cabelo. Saiba que o teu corpo é o teu casulo, é nele que você vai estar e as transformações vão acontecer. É natural. Você é a única pessoa responsável por tudo que sente. Só você sabe o peso que carrega. Ninguém pode, nem vai cuidar de você tão bem quanto você mesmo. Então vai lá. Se cuida. Porque entrou no assunto, assim, eu não sei te falar exatamente. Nosso sincero agradecimento a Luísa, Ana Flávia e a Fernanda e a toda a equipe escolar por dedicar seu tempo e atenção à temática conversando sobre saúde mental e emocional na escola. Esperamos que este momento de reflexão e aprofundamento tenha contribuído para fortalecer ainda mais suas práticas pedagógicas na educação infantil, alinhado ao nosso objetivo de promover o aprendizado significativo e um ambiente escolar saudável. Até a próxima e boa noite a todos. Muito obrigada às nossas participantes da live da noite, as queridas psicólogas, que junto também assistentes sociais vêm fazendo a diferença na nossa rede municipal.
É muito bom compor com vocês a rede de apoio da educação infantil. Vocês vieram para fortalecer o nosso trabalho. Quantas reflexões, quantos puxões de orelhas, quando a gente para e pensa naquele checklist, será que estamos nos dedicando a este autocuidado semanal? Então, realmente, nós teremos daí um momento de reflexão coletivo, que mandaremos um roteiro, um checklist, e que este momento seja também um momento dedicado para olhar-se para dentro. E um médico, numa conversa informal, disse assim para a gente: nós precisamos fazer a musculação com 50 anos para não ter que fazer fisioterapia aos 60 anos. Então, vamos mexer o esqueleto, vamos cuidar da saúde física e mental, porque a educação infantil exige essa energia de viver, com alegria, com serenidade e com muita gratidão. Então, com essas palavras, nos despedimos do projeto Sintonia do primeiro bimestre. Tenham todos uma boa noite e cuidem-se com muito amor e com muito carinho. Muito obrigada.